eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Diz assim: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Nós falamos hoje pela manhã do apóstolo Paulo, quem era, o que aconteceu e como ele passou a agir. Amém? E é claro que nós enxergamos aqui, enxergamos de manhã alguém que teve um encontro com Jesus e se converteu. Paulo verdadeiramente nasceu de novo. Andava em uma linha, andava em certos princípios que depois com Cristo, totalmente mudado. Totalmente. Uma mudança radical. Amém? E eu acredito até hoje que pela fé em Cristo, a fé em Cristo faz isso. Amém? Porque a fé em Cristo é fé no amor, fé no poder, fé na justiça, fé na santidade, fé na salvação que Ele nos proporcionou, fé é acreditar quem eu era, a revelação dEle para com a minha vida. Amém? E quando eu recebo, a fé é receber como criança, senão nós não encontramos a salvação. Amém? Então, o apóstolo Paulo, que saiu ministrando a palavra em todos os lugares, foi perseguido, foi maltratado, foi preso, foi caluniado, ele sofreu. Eu acho que só quem sofreu mais do que ele foi Jesus. Sofreu muito e os apóstolos também. Se nós olharmos os apóstolos, só João que morreu com uma idade. O resto, todos foram mortos por mãos humanas. Depois a gente vai ver a história dos pais da igreja, a mesma coisa, irmão. A mesma coisa. E ele continuou falando com essa ousadia, com essa capacidade, né, de revelar o evangelho dessa maneira, até o fim, quando estava para morrer, declarou para Timóteo, escreveu falando: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Então, desde o início da conversão dele até o fim, não mudou. Não mudou. Ele sabia que o amor de Deus foi revelado em Jesus na cruz. Ele acreditou nisso, que foi para salvar ele. Ele diz que era o pior dos pecadores. E ele acreditou também que ele, pelo Espírito Santo, que revelou que quem morre com Cristo, em Cristo, ele ressuscita com Cristo. Ele que escreveu isso, inspirado pelo Espírito Santo. Amém? Então, podemos ter a certeza que foi um homem cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo. E quando nós lemos, falamos sobre: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. A Bíblia fala que só existe um Salvador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Então, o apóstolo Paulo, em ação, ele disse que imitou o homem Jesus, porque o Espírito que estava em Jesus estava no apóstolo Paulo e os outros apóstolos. E todos os fiéis até hoje, é o mesmo Espírito, não muda. O Espírito não fica fraco, ele é eterno, é a mesma essência do Pai. O Espírito tem a mesma essência do Pai, porque é o Espírito de Deus. Amém? Amém ou não amém? Então nós temos que entender isso, porque a impressão que dá é que Deus é todo poderoso, pode todas as coisas, Jesus mais ou menos, o Espírito nada. Isso não é evangelho, amém? O mesmo poder de Deus estava em Cristo, com a habitação do Espírito. O Espírito, será que ele é o Espírito, pode muitas coisas? Ele gerou Jesus no ventre de Maria sem pai. A Bíblia diz que quando Deus criou todas as coisas, o Espírito pairava sobre a face do abismo. E o contexto quer dizer que é parecendo
uma galinha chocando. Quando ele falou, o Espírito junto deu a luz, deu vida. Amém? E é o Espírito que vem, gera, a Bíblia diz que é o Espírito que gera uma nova criatura. É o Espírito. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito. Amém? E a Bíblia diz que é o Espírito de poder, não do mundo. E a Bíblia diz que nós recebemos ele depois que nós conhecemos o Evangelho da verdade, esse Espírito. Amém? E nós lemos aqui um homem terrível, mas convertido. Ele acaba de falar que a capacidade, que nada que ele fazia vinha dele. Ele afirmou aqui, essa capacidade vem de Deus, que a nossa capacidade vem de Deus, depois que ele pela fé em Jesus, ele agiu, capacidade de agir, agora a capacidade de agir, de acordo com os princípios de Cristo, ele fala que veio de Deus. A capacidade de ficar falando da cruz veio de Deus. Amém? Amém. E a Bíblia diz que, nesse contexto, a Bíblia diz que o Espírito Santo revela que Cristo é o poder de Deus. A mensagem da cruz é loucura para o mundo, os que se perdem. Mas a Bíblia diz que para nós, os que somos salvos, a mensagem da cruz é o poder de Deus e sabedoria de Deus. A mensagem da cruz é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, como é que ele vai sair dessa? Se ele revela pelo Espírito Santo que a mensagem da cruz é a sabedoria de Deus e o poder de Deus, ele sabe que ele só pode ministrar isso. Porque senão ninguém vai ser salvo. Não existe salvação se eu não pregar o poder de Deus e a sabedoria de Deus. A mensagem da cruz é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Quem fica falando da cruz, revelando Jesus e as suas implicações nas cartas, para o mundo, para o grego, para os judeus é loucura, para os gregos é um escândalo, mas para nós que somos salvos, é sabedoria de Deus e poder de Deus. Porque os gregos pedem sabedoria, e os judeus? Sinais. Mas nós não. Dá uma olhada aí, irmão. Dá uma olhada. Se tem os gregos e tem os judeus aí, pedindo sinais e sabedoria. Mas o Espírito Santo revela, nós não. Nós pregamos a Cristo, e esse crucificado, que é poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém? E essa capacidade de agir assim até morrer, não vem de nós, vem de Deus. Então perceba que ele não tinha essa capacidade, que nem conhecia Jesus, mas ele conheceu Jesus no caminho de Damasco. E ele fala, depois esse homem orgulhoso, horrível, ele fala nessa carta aqui, quando os irmãos estavam se inclinando para Cefas, Pedro, Apolo, ele diz assim, quem somos nós? Olha quem teve o encontro com Jesus. Quem somos nós? Na verdade, nós somos só servos. Nós só plantamos e Ele que dá o crescimento. Olha a visão de quem está com essa capacidade, só quer glorificar uma pessoa, Jesus. Quem está com essa capacidade interna, só quer glorificar o Senhor Jesus. Porque na verdade nós estamos vendo, irmão, sinagogas de Satanás. Aquele texto que diz em 1 Timóteo, irmãos, que diz assim, eles pensam que a vida de piedade é fonte de lucro. Quando fala lucro, irmão,
Dinheiro? Também. Mas não é só dinheiro não, irmão. O homem é orgulhoso. O homem gosta de ficar em evidência. O homem gosta de poder, gosta de ser exaltado, busca a glória de outros. Ele quer ficar em evidência. Eles pensam que a vida de piedade é fonte de lucro, para ser exaltado, para ser glorificado, para falar bem deles, mas nós não. Nós não. Amém? Eu estava lendo aqui a carta de Esmirna. Sei que tu és pobre. Jesus, eu sei que você é pobre, mas diz que tu és rico. Fiel. Fiel. O homem está buscando riqueza, de orgulho em tudo, mas rico para com Deus é quem está cheio do Espírito Santo, quem não muda a mensagem, quem vai falar dele até o fim, a mensagem verdadeira. Esses são os verdadeiros ricos. Tem nome de que vive, mas está morto. Na verdade, os que criam questões, contendo aí, são sinagoga de Satanás, que não tem o Espírito. Mas quem entende isso, diz assim, a capacidade de falar a verdade, viver o Evangelho, não mudar o discurso, revelar que ama Jesus e sua palavra, essa capacidade não vem de nós, vem do Senhor. Isso é para a tua vida também, capacidade, sabe o que é? Capacidade, Deus que deu, capacidade de agir, capacidade de ministrar perdão, capacidade de ter paciência, capacidade de ter misericórdia, capacidade de falar a verdade e não mentir, capacidade de agir de acordo com o Evangelho, negando a si mesmo. Essa capacidade não vem de nós mesmos, vem de Deus, não é nossa. Então, quando você se enquadra aqui, tu está de acordo com a palavra, porque é para que ninguém se glorie. A graça é me transformar, me capacitar a viver o Evangelho. A graça faz isso. A graça em Cristo, que só se encontra em Cristo, é uma vitória contínua, é uma vida de sucesso na presença do Senhor, governado pelo Espírito Santo. O resto é mentira. Negócio que só você se sentir com o sentimento de que pecou e ficar triste já prova que tu é salvo. É mentira. É mentira. É mentira que tu está sendo um desobediente. Porque se eu pecar depois que conheço a verdade, o que me resta é o fogo do inferno. É mentira. Então, com essas revelações, fica muito claro, calvinista, uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é o diabo ministrando, irmão. É mentira. Porque é o poder de Deus dentro da nossa alma, que é impossível para Deus. Então é mentira, irmão, tudo questões que criou confusão na igreja. Sem mim nada podeis fazer. Aí o mesmo que diz, Jesus disse isso, aí o Espírito Santo usa o apóstolo e fala assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E a Bíblia diz que o inferno vai ser para aqueles que não conhecem a Deus e aqueles que não obedecem o Evangelho. Obedecer o Evangelho é o quê? A Bíblia diz que o inferno é para quem não obedece o Evangelho. Não obedecer o Evangelho é que é revelado o Evangelho, não obedece. Conhecereis a verdade vos libertará. Onde a verdade não libertou, o pecado permanece. Mas quando isso não é verdade, a Bíblia diz que a nossa capacidade de agir de forma sem parar, de maneira contínua na presença. Aí tu entrou no Evangelho. Tu entrou e tu pode falar assim, como pode? Essa capacidade não vem de nós mesmos. Essa capacidade vem do Senhor. Aí tu está sendo uma verdadeira testemunha dele, porque não vem de nós mesmos. E ele faz isso com todo aquele que crê, irmão. Todo aquele que crê com sinceridade em seu coração, que foi transformado.
porque vem dele isso aqui, em nome de Jesus, é o poder do Espírito, ficar em Jerusalém para que seja revestido de poder. Então é isso, o amor, e o que acontece? O poder, essa capacidade vem, como? Ele vai falar assim, vai dar em outros versículos ele vai nos ensinar, essa capacidade, sabe o que foi? Foi o poder do amor que me alcançou, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, se um morreu por todos, logo todos morreram. Então, viu, a capacidade vem motivada pelo amor, porque o amor, a Bíblia diz que a fé, ela é operada pelo amor. Então, o que movia era o amor, irmão, pelas almas perdidas. Querendo, porque querendo, isso não traz, fora disso não há edificação de Deus. As questões não trazem a edificação de Deus. Amém? Amém ou não amém? Então a glória de Cristo, o poder e o Espírito Santo trouxe tudo para nós. Lembre-se, o homem Jesus, que andou na terra só fazendo o bem, com o poder sobre-humano, foi guiado pelo Espírito de poder. E o apóstolo Paulo também, qual foi a diferença? Aí o apóstolo Paulo vai se incluir e vai falar para mim, para todos nós, e os discípulos também, todos eles, nós somos o corpo de Cristo. Tem parte do corpo de Cristo podre? Tem? Ou é tudo cheio da saúde? Lembre-se, ele não acende uma candeia e esconde debaixo da cama. Ele coloca lá no alto para iluminar toda a casa. A Bíblia diz que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os olhos forem bons, bons é eu olhar para Jesus da maneira que eu devo, irmão. Aí meus olhos se tornaram bons, porque foram iluminados, eu estou enxergando só a eternidade. Todo o meu corpo, isso é mundo espiritual, terá luz. Porque quem me segue não anda mais em trevas. Se não anda mais, toda mensagem para te facilitar, para viver a tua vontade, acredite, é o diabo ministrando, é o espírito do erro. O resto é mentira. Tudo que se você é um servo fiel, e eu também sou, e a gente começar a discutir questões sobre o viver em santidade, esses papos, acredite, a carne está impedindo alguém de viver. É a carne em ação, e com isso não dê lugar ao diabo. Se eu quero andar na carne, o diabo vai tomar posse disso. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Isso é uma verdade absoluta, que querem fugir disso aqui. Até pessoas que parecem que se interessou, quando as coisas vão se aprofundando, sai, irmão. Mas segundo a Bíblia, são poucos. Segundo a Bíblia, existe um povo que não vai sofrer, que não vão sofrer o dano da segunda morte. Para que essa mensagem, irmão? Que não sejamos nós. E vamos ajudar outras pessoas a vir para essa verdade aqui. Aí estávamos escutando louvor agora. Sou humano, não consigo ser perfeito. Isso é diabo, irmão. É um ministério. Só sei errar, e com isso eu vou que vou. Sou humano, eu só sei errar, me ajude, não consigo. Está pensando que está falando com quem? Me ajude a melhorar. Sou humano, eu só sei errar. Aí o carnal que acha que é assim, como é que fica? Glória a Deus, Deus nos entende. Entende tanto, Ele entende tão bem, tão maravilhosamente bem, que Ele nos deu tudo que nós precisávamos, para não viver mais assim. Olha como é que Ele entende. Deu o Espírito Santo para habitar em nós e revelou a vontade dEle, boa, perfeita e agradável, para aniquilar a nossa.
que a nossa maltrata a nossa alma. Ele enxergou, nós não enxergamos isso. Então, em nome de... Isso aqui é para quê? O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus. Será que tem poder nesse amor? Nós vivemos para a gente, para todos, o ser humano vive para si. A base disso é o amor próprio. E aí eu costumo falar isso, quem me parou quando eu estava sem Jesus? Quem conseguiu me parar eu querendo fazer a minha vontade? Quem? Minha mãe? Meu pai? Os filhos quando nasceram? Ninguém conseguiu me parar. Quantas coisas ela chegou e falou assim, para, com outras palavras. Minha mãe, não, mas teve alguém que chegou e, para. Mas não foi com raiva, foi cheio de amor. Aí me ganhou. Porque para travar esse amor que tinha aqui por mim, tinha que ser um amor maior, um amor mais poderoso, que viu que minha alma, revelou que minha alma estava doente, a minha vida assim, ele falou, tu está doente, tu vai se machucar, tu está se machucando, e tu vai se machucar mais ainda. O que tem para você, o que te espera é a ira vindoura. Eu venho me manifestar para você, para perdoar todos os teus pecados, te dar força para viver para mim. Eu quero me tornar o teu Senhor, governar a tua vida, para acabar teu sofrimento aqui e no final. Me ganhou. Aí hoje eu posso falar, isso aqui eu tenho que repetir como meu irmão aqui, inspirado pelo Espírito Santo, para falar assim, das cartas, dessa maneira, o que o Espírito Santo quer, essa capacidade não vem de nós, vem do Senhor. É Deus que faz isso. Então isso é para a igreja, viver isso e falar de coração. Isso vem de Deus, não vem de nós. Capacidade de agir de acordo com a palavra. Essa palavra capacidade, ele nos deu o direito de serem chamados filhos de Deus. Em outros versículos, em outras traduções está, e nos deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, que é a mesma coisa, é direito, é liberdade, é poder, liberdade de ser filho e andar em liberdade, fazendo o que ele quer, que a mensagem da cruz, irmão, o negar a si mesmo continua sendo uma loucura. Viver para Deus e para o próximo, acredite, é uma loucura, e essa é a mensagem da cruz. Negar a si mesmo, isso é loucura. Ele foi o exemplo máximo, supremo, negou a si mesmo, morreu por nós. Agora, nós, baseado na fé, nós morremos com ele na cruz, ressuscitamos com ele para dar novidade de vida. Que novidade de vida? Fazendo o que ele quer, negando a nós mesmos, amando as almas como se deve, amando a Deus como se deve, respeitando essa santidade nessas palavras, da maneira que se deve. Depois eu vou falar. A capacidade não vem de nós, vem do Senhor. Construir um montão de prédio, essa capacidade vem do homem. Ter um montão de dinheiro na conta, essa capacidade vem do homem. Ser famoso, essa capacidade vem da sabedoria terrena. Mas a capacidade que vem daqui, o mundo vê como uma loucura. Porque vê que ele não chamou os sábios e entendidos, mas chamou as coisas loucas, que não são para confundir as que são. Isso é para que ninguém se glorie, irmão. Não se assuste com essa palavra. Toma posse dela para a nossa salvação. Em nome do Senhor Jesus, se tu não está com essa força, esse poder, essa capacidade, eu posso repetir, todos nós podemos repetir como ele repetiu, porque aí exalta Deus, exalta Cristo, e é em Cristo que nós
passamos a ter essa capacidade de agir, porque um irmão outro dia riu, eu falei uma coisa muito forte para um rapaz que mentiu. Aí eu alertei a ele, vem cá, vou te falar porque eu te amo, todo um preparo para o amor entrar. Tu não pode falar assim, tu é um cristão, tu falou que tu mentiu sabendo que estava errado, mas não faz isso. O pai da mentira é o diabo. Se tu pecar depois que sabe a verdade, tu está condenado, não faz isso não. Fala a verdade. Aí um outro que falou, riu, depois falou assim, pastor, é uma benção mesmo. Tipo assim, como pode ter falado aquilo para alguém que não tem intimidade? Jesus não falou para mim falar só se eu tiver intimidade. Jesus falou para eu falar porque eu tenho intimidade com Ele, com a verdade. Então, ficou surpreso de ter coragem. Essa capacidade não vem de nós, vem do Senhor, que quer salvar a alma e não quer deixar ir para o inferno. Tem que ser assim para todos nós, irmão. Porque é onde a verdade se encontra, ela tem que ser manifestada. A verdade quer fazer uma obra na tua vida. Não impeça, porque quando eu travo ela, eu estou impedindo o agir dela, e a verdade é Jesus, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Quando eu travo, eu estou impedindo ela trabalhar, ela agir, mas quando ela está em ação, eu estou revelando que essa capacidade não é de nós, vem do Senhor. E lembre-se, a Bíblia diz que Deus ungiu Jesus, separou Ele para fazer a obra. Jesus fez a obra de Deus, irmão, sabia? Jesus fez a obra de Deus, que a salvação é o Jesus Cristo, homem. Foi um homem que passou aqui e salvou toda a humanidade, amém? Em Atos capítulo 10, temos que entender isso, em nome do Senhor Jesus. No 10:36, a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este Jesus é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, e nós somos testemunha de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas a testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Coisa linda, irmão. Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com poder. Agora preste atenção, se eu for para uma igreja agora com 3.000 membros, se eu perguntar assim, quem tem o Espírito Santo? Quantos vão levantar a mão? Quantos? Todos. É verdade. Quem está com poder? Quantos vão falar? Acredite, irmão, não tem 20. Não tem 20. Porque onde tem 3.000 membros, o que reina é mentira. E a Bíblia diz que só dá para receber isso aqui com a pregação do verdadeiro evangelho. É mentira, é engano. Quer uma prova disso? Quanto tempo estamos reunidos? 13? 13 anos que começamos? 11? Essa mensagem ainda aqui se soa um pouco estranho. É mentira? Essa mensagem ainda aqui, tem irmãos aqui que pode ser sincero e falar, eu não estou com essa capacidade.
Se aqui ainda tem irmãos respondendo isso, imagina. Mas por que essa mensagem? Não é só para vocês não. Eu tenho que ficar com essa palavra até morrer no meu coração. Porque se eu sair dela, estou condenado. Aquele que vencer, eu não sei se eu tenho mais 20 anos pela frente, eu não sei se tenho mais 10, 5, 1, não sei. Mas a Bíblia diz que aquele que vencer. Vencer quando? Se eu tiver mais 10 anos? 15? Uma semana? Deus só vai me julgar como um vencedor se eu morrendo falar assim, ó, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Se eu oscilar e morrer oscilando, vencedor para Jesus, não tenha dúvida, venceu o mundo e suas tentações, viveu para Ele. Porque sabe qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé em Jesus, que revela que essa capacidade não vem de nós mesmos. Aí sabe porque a Bíblia diz lá em Provérbios que o pregador buscou palavras para agradar. Quer tratar os membros que não conseguem viver o Evangelho, sabe como? Sou humano, não consigo, eu sou humano, só sei errar. Para poder acontecer o quê? Agradar. Mas Deus vai agir na tua vida, a promessa dele vai se cumprir na tua vida. Promessa de Deus se cumprir na minha vida, sabe qual é? Ele gera uma nova criatura, anda em novidade de vida, só servindo a Ele de coração. Essa é a promessa do Senhor para nossas vidas. Então, em nome de Jesus, capacidade. Quando tu começar a andar no caminho do Evangelho, que a porta é estreita, essas cartas não são lidas. E aqui é o Espírito Santo aplicando a santificação, que vem do Espírito, não são lidas. Esquecer a obra do Espírito que está nas cartas, a limpeza, que Deus vai frutificando e Deus podando e dando mais. Isso é esquecido. Mas aqui não está sendo esquecido. A Bíblia diz que no amor, vocês estão com uma fé que já está sendo manifestada aí em todos os lugares, porque vocês são uma carta escrita, não com tinta, mas escrita pelo Espírito, e tem que ser conhecida e revelada, e os outros vão ler. A gente andando tem uma carta escrita, a carta do Senhor Jesus. E quando estiver acontecendo, não somos nós, essa capacidade vem do Senhor. Agir, capacidade de viver esse Evangelho, essa capacidade vem do Espírito de poder. Então, em nome de Jesus, quer saber se, por isso que a Bíblia diz, os filhos são guiados pelo Espírito, se tornam capazes os filhos. Então, em nome de, essa é a verdade da Bíblia, para todos nós e todos aqueles que escutam o Evangelho verdadeiro. Não tem como a Bíblia não vai ficar moldada para nós que temos que nos moldarmos à Bíblia. Amém? Vamos colocar de pé no nome do Senhor Jesus.